Será que eu devo ou não devo contar pro meu marido que eu traí ele? Ei, fica aqui da história nova. Eu sou casada com o meu marido há mais ou menos 10 anos e ele sempre foi um perfeito cavalheiro comigo. Desde o início do nosso namoro, ele sempre se comportou muito bem. Eu realmente não tenho do que reclamar dele. Ele era aquele marido que eu sempre sonhei ter, sabe? Alguém que me tratava como eu merecia, que me tratava muito bem, que me respeitava, que me valorizava, tudo. Com o passar dos anos, o casamento vai esfriando, né? Vocês sabem, pra quem é casado ou pra quem já está com uma pessoa há muito tempo, sabe que depois de alguns anos o casamento esfria, o relacionamento esfria, não é mais a mesma coisa de antes e tudo. E a gente, assim, tava agindo em casa como se nós fôssemos dois amigos, sabe? A gente não saía, a gente não fazia programas de casal, a gente não ficava junto, a gente não mantinha relação, a gente realmente estava vivendo como amigos. E apesar dele ainda assim me tratar muito bem, aquela situação me incomodava. Então eu sempre conversava com ele, eu pedia pra gente melhorar nossa relação, eu pedia pra gente sair, pra gente fazer programas de casal e tal. E ele sempre dizia que sim, que sim, que sim, mas nunca ia pra frente. O nosso relacionamento continuava igual. Aí eu comecei a trabalhar em uma clínica, e era uma clínica pequena, então ela tinha pouquíssimos funcionários. Então assim, todo mundo era amigo de todo mundo brincava, zoava um com o outro e tal. E logo depois entrou um rapaz, entrou um colega novo, e todo mundo se deu muito bem com ele de início e tal. E nós dois viramos muito, muito amigos. Depois de uns meses de amizade, ele começou a dar em cima de mim. Só que assim como eu, ele também era casado e com filhos. No caso, eu não tinha filho, mas ele tinha. E aí eu fiquei tentando me sair dele até que ele parou de dar em cima de mim. Só que a nossa amizade ali de todo mundo continuou e tal. E a gente começou a ter várias conversas um pouco mais íntimas, sabe? Eu falava do meu casamento, ele falava do dele, ele dizia que queria se separar, que queria sair daquela situação, porque com a esposa dele não tinha mais nada, que ele não queria, que não sei o que. Enfim, todo mundo conversava, tipo, não era como se conversasse só eu e ele. Era o nosso grupo de amigos que todo mundo compartilhava as coisas da nossa vida. E mesmo ele tendo parado de dar em cima de mim diretamente, ele me tratava muito bem. Ele me tratava exatamente igual o meu marido me tratava no início do nosso relacionamento, sabe? Um perfeito cavalheiro, educado, carinhoso, se importava comigo, perguntava sobre tudo da minha vida e tal. Então eu comecei a me sentir acolhida por ele, porque ele agia da forma que eu queria que o meu marido agisse comigo. Apesar das várias vezes que eu conversei com meu marido sobre isso, ele nunca mudou. E esse rapaz começou a me tratar exatamente como eu queria que o meu marido me tratasse. Então, assim, não demorou pra que eu começasse a despertar sentimentos por ele. Com isso, cada dia mais eu me aproximava dele e cada dia mais eu me afastava do meu marido. Beleza, né? Eu comecei a desenvolver ali os sentimentos por ele e tal, mas eu ficava na minha, eu ficava calada, não dizia nada e tal. E essa clínica onde nós trabalhávamos, eu era a última a sair dela porque era eu quem fechava, era eu quem trancava ela e tal. Então todos os funcionários iam embora e eu sempre era a última a sair. Até que teve uma vez em que eu fiquei sozinha, né, e comecei a trancar tudo. Mas antes de eu trancar, esse meu colega ficou me esperando. E ele esperou todo mundo sair e a gente ficar sozinhos pra ele vir e me beijar. Eu devia ter recusado, eu devia ter parado ele, mas eu não parei. Será que eu tô errada de não me sentir culpada por ter traído meu marido? Sou casada com meu marido há 4 anos. Na verdade, a gente mora juntos, somos amigados. A gente não é casado ali oficialmente no cartório, mas a gente mora juntos e diz que ele é meu marido. Só que alguns anos atrás, eu acabei pegando algumas infidelidades virtuais dele, sabe? Do tipo, conversas com ex, curtidas em fotos, conversas com amigos sobre outras mulheres e tal. Mas acabei perdoando e desde então nunca mais peguei nada assim por parte dele, até hoje. Atualmente, o meu casamento não é um mar de rosas, sabe? A gente tem os nossos momentos bons, mas a gente também tem os nossos momentos ruins. Só que uma das coisas que mais tem me incomodado é que meu marido não tá me procurando da forma como eu gostaria que ele me procurasse. Isso tava me deixando um pouquinho chateada. Eu tava estudando e eu estudava em uma outra cidade, então todos os dias eu tinha que pegar um ônibus pra poder chegar lá no meu curso. Aí nisso, né, de viajar todos os dias, eu acabei criando ali amizade com o motorista dessa linha de ônibus. Além dele ser muito bonito, ele também é muito educado, muito gentil, e ele sempre deu em cima de mim, mas eu sempre dava um chega pra lá nele, eu não dava assim muita confiança nesse sentido, mas a gente manteve ali uma amizade. E além de um colega, ele acabou virando um amigo mesmo, sabe? Porque nesse percurso a gente acabava conversando, também passei por algumas complicações assim na minha graduação, então sempre tava ali conversando com ele e ele realmente virou um amigo. Ele sempre levava pra mim lanches, coisas assim, principalmente quando eu saía da aula, né, na volta, ele sempre me dava essas coisinhas assim, e, enfim, ele era sempre muito gentil, me mimava muito, digamos assim. A gente conversava muito sobre a nossa vida pessoal e ele também era casado, mas ele tinha um casamento bem ruim, sabe? A situação dele com a esposa dele era muito complicada. E nesse período eu acabei ficando grávida, então aí que eu dei mais um chega pra lá mesmo nele, né, falei que a nossa amizade ia ser só amizade, que não ia passar disso, que se ele quisesse manter contato
contato comigo, seria só amizade, e assim foi. E por anos a gente realmente não teve nada, absolutamente nada. E bom, atualmente eu ainda continuo fazendo essas viagens pra outra cidade, né, por conta até de trabalho que eu também tenho pra lá. E recentemente eu voltei a ter contato e amizade com esse motorista. Aí um tempo desse eu tava na parada, né, esperando, e ele passou de carro mesmo e perguntou se eu queria uma carona. E eu acabei aceitando. E papo vai, papo vem, o clima começa a esquentar um pouquinho, e eu não vou mentir pra vocês, eu já entrei no carro um pouco mal intencionada. E aí nesse dia a gente acabou ficando, mas não passou disso, sabe? Não passou de beijos. Só que a coisa foi tão, sabe, tão quente que ele me convidou pra ir no motel no dia seguinte. Ou seja, no dia seguinte eu ia, né, de manhã fazer o que eu tinha que fazer, e à tarde eu ia encontrar com ele. E assim foi. No dia seguinte, depois que eu saí do serviço, ele tava lá me esperando. Ele me levou pra almoçar e depois ele me levou em um motel, inclusive o mais chique que tinha na cidade. Juro pra vocês que eu pensei que eu fosse me arrepender do acontecido, ou que eu nem sequer ia conseguir olhar na cara do meu marido quando eu chegasse em casa, mas não. Essa tarde foi simplesmente a melhor tarde de toda a minha vida. Eu tava precisando muito de alguém que me olhasse com olhar de desejo, de alguém que me desejasse, sabe? Que me procurasse, que demonstrasse que queria estar ali comigo. Coisa que o meu marido não estava fazendo. Pode parecer frieza ou maldade da minha parte, mas eu sinceramente não sinto remorso nenhum por ter ficado com ele. Eu acho que eu já suportei tanta coisa no meu casamento, né, com o pai do meu filho, e tantos desrespeito, até mesmo olhares para outras pessoas, que agora eu não consigo me sentir culpada por ter feito praticamente a mesma coisa com ele. Sei que a gente não paga ali o mal com o mal, mas eu não posso negar que eu tô me sentindo completamente feliz, e inclusive já temos outro encontro marcado. Mas e aí, o que vocês acham? Será que eu tô completamente errada de não me sentir culpada por ter atraído meu marido? Traí o meu marido com um encanador e mesmo assim meu marido me perdoou. Vocês perdoariam Parte uma 2, traição? gente, da reação do meu marido quando me viu traindo ele com o encanador, né? Como eu disse, a gente começou a se beijar lá, eu e o encanador, a gente tava próximo à geladeira, e quando eu dei por mim, a gente já tava dentro do quarto. E parecia assim, coisa clichê, sabe? Parece que toda traição vai ser pega naquele momento exato. Então, a gente tava lá naquele momento exato e meu marido voltou pra casa. Ele voltou porque ele entrou em contato com o rapaz, que é o nosso marido de aluguel, e perguntou se tinha conseguido arrumar. E ele falou que não conseguiu ir lá. O rapaz, né, que no caso é o marido de aluguel, falou pro meu marido que não conseguiu ir lá em casa porque ele tava muito ocupado e que não tava podendo mexer com essas coisas nesse momento. Mas que ele tinha me passado o telefone de um outro rapaz e pediu pra eu entrar em contato. O meu marido ficou preocupado de uma pessoa que ele não conhecia ir lá na nossa casa, né? Primeira vez na vida ele resolveu ir lá tentar resolver a situação. Então, pra tentar me proteger, ele foi lá em casa. E justamente por ele ir lá em casa, na hora que o rapaz estava lá em casa, foi que ele pegou a gente no ato, sabe? E assim, quando ele chegou, a gente não ouviu ele chegar. Eu não ouvi. Ele chegou, entrou com o carro. Eu sei que ele entrou porque no meio da confusão depois eu vi que o carro tava lá na garagem, sabe? E aí ele entrou, tudo. Quando ele vai pro rumo do quarto, aí ele começou a ouvir as coisas, eu acredito, né? E eu já deparei com ele dentro do quarto, quando ele tava abrindo a porta e entrando, assim, sabe? Muito furioso, muito chateado, e o rapaz tava, assim, despido, e eu também. E o cara pulou da cama, e foi aquela confusão, meu marido bateu nele, e eles começaram a se encurralar, e eu comecei a ficar muito nervosa, porque eu não sabia o que tava acontecendo, tipo, ali naquele momento eu sabia o que tava acontecendo, mas eu não sabia qual reação que eu poderia tomar ali. Então foi muito complicado. E ele me xingava de tudo, que não prestava e que eu era, sabe, uma pessoa muito baixa, porque como que eu tinha feito isso com ele, como que eu tinha tido essa capacidade de fazer isso com ele se a gente estava casado só tinha tão pouco tempo, e começou a falar um monte de coisa pra mim. E eu, assim, desesperada, pedindo desculpa, que não era isso que ele tava pensando e que, sabe, foi bem complicado, assim. E o cara pegou as coisas dele e foi embora. E eu tive que ficar lá com todo o problema, com todo o BO, e a minha encarnação nem ficou resolvida ainda, detalhe, né? E aí, beleza. Eu tentei convencer o meu marido de que foi, assim, um ato de desespero e foi mais forte do que eu, não consegui me controlar, e que o encanador que veio pra cima de mim, coloquei a culpa no encanador, né? Falar pra ele que não, foi ele que veio pra cima de mim. E o meu marido ficou muito chateado comigo, muito, muito, muito mesmo, assim, sabe? Ele brigou muito comigo, falou que ia embora de casa e tal, só que aí ele passou pra sala, sentou no sofá e começou a chorar. E eu fui chorando pra ele, falando assim, não, mas é porque você não tava mais me dando assistência, e comecei a falar as coisas pra ele, e eu tava muito frágil, eu tava carente e tal, me perdoa. Enfim, depois de eu implorar muito, passar a noite inteira implorando, o meu marido resolveu me perdoar. E graças a Deus ele me perdoou, porque a gente tá junto até hoje, e
depois disso eu nunca mais pensei em trair ele com qualquer outra pessoa, porque eu realmente descobri que ele é o amor da minha vida e a besteira que eu tinha feito, né? Porque nem só porque, não era só porque a gente tava na rotina que eu tinha o direito de fazer isso com ele, mas é isso. Gente, tem muita mulher casada pior do que mulher solteira, sabe? Traindo os maridos adoidado, achando que é solteira, saindo com as amigas, dando em cima dos homens descarados, dá em cima longe ou perto do marido. Tem mulher que ela é casada, mas ela acha que ela quer ter uma vida de solteira. E aí tem homem que aceita. Tem homem que tá levando galha, tá aceitando e tá achando linda ainda levar galha. Manda embora, manda vazar, porque mulher casada tem que se dar o respeito. Ela tem que saber o lugar dela, sabe? Mulher casada não frequenta certos lugares que os solteiros frequentam. Ela tem que se portar e se dar o respeito, impor respeito, para as pessoas respeitarem ela. Então, essas mulheres casadas, que é pior do que as mulheres solteiras, que acha lindo trair o marido, chamar a atenção dos outros homens, chamar a atenção de macho, tu é uma safada, se coloca no seu lugar. Tá feio, para que tá feio. Eu sei que trair é muito bom, porque eu já traí e tomei no centro do papeiro. Você tem que pensar assim, eu vou sair pra trair, pra me divertir, pra pegar um aqui, outro acolá, né? E tem que ter muito cuidado, porque é muito difícil hoje em dia você esconder e encobrir da sua mulher. Porque se sua mulher, o seu marido souber e botar você pra fora, de porta fora, e lhe abandonar, será que vai valer a pena? Quer dizer que você pagou pra tomar no papeiro? Pagou pra tomar no fiofó. Aí, de repente, você pega perto da sua companheira, perto do seu companheiro, a outra lá não lhe quer, o outro lá não lhe quer, porque só lhe quer se você tiver um tostãozinho no bolso. E aí, como é que fica? Trair é bom. O ruim é a ressaca. É o arrependimento, né? Tem que pesar os prós e os contras, cara. Tem que pesar os prós e os contras. Você, quando estiver traindo seu marido, você olha se o outro cara lá é torador, se ele tem responsabilidade, se ele tem um emprego, se ele vai lhe ajudar, se ele vai fazer por você o que seu esposo faz, e vice-versa. Tem que pensar, porque trair é muito bom, eu concordo com você, o pior é a ressaca. Eu digo isso por experiência própria, porque eu traí tomei no centro do fiofó, tá certo? Tive que ficar sozinha batendo pino para criar menino, para cuidar de casa, comprar de um tudo. Então pense bem direitinho nisso. Trair é bom. Sabe o que é ruim? É a ressaca. O homem só descobre a traição de uma mulher se ela quiser. Se ela se apaixonar pelo outro, aí ele descobre. Por quê? Porque a mulher, quando ela tá apaixonada, ela é burra. A mulher ela é completamente desprevida de sabedoria quando ela se apaixona. E isso torna ela cega, burra e mais um montão de coisa. Mas por quê, Rose? Porque a mulher fica assim. Quando ela se apaixona, ela não consegue manter o equilíbrio entre os dois, o homem e o amante. Ela não consegue. E ela dá vários gatilhos que o homem pode perceber que ela tá traindo. E é aí que ela cai do cavalo. Então, assim, enquanto ela não tá apaixonada, pode esquecer. O marido nunca vai perceber. Porque a mulher, ela pode até trair sem paixão, assim. Mas ela vai ficar com o marido, ela vai ser a companheira fiel, assim, absolutamente em tudo, sabe? Agora, quando ela se apaixona pelo amante, ela trupica, minha filha, e cai, acabou, aí vai só de rasteira. O marido descobre, a família toda desconfia. As mulheres estão traindo e os homens estão preferindo ficar solteiros. A traição virou moda. E não estamos falando dos cafajestes, não. Estamos falando das mulheres. A mulher trai e ainda diz com orgulho: mas eu me perdoei, isso que importa. Ou pior, fiz porque ele não me dava atenção. Foi só uma vez. O problema não é o que eu fiz, é ele ter descoberto. E os homens estão cansados. Hoje é comum. Mulher casada, filhos em casa e tá na farra, no sigilo. Trai o marido e joga a culpa nas amigas, no álcool, no passado, no signo. Menos nela mesma. E tem mais. Ela trai e ainda se acha no direito de ser acolhida, compreendida e perdoada. Afinal, foi um momento de carência emocional. O homem, por outro lado, se trai, é julgado, condenado e cancelado no tribunal feminista da internet. Mas agora, a conta chegou. E sabe como os homens estão reagindo? Sumindo? Desaparecendo. Escolhendo a solteirice. Não é que os homens não querem mais casar. É que eles não confiam mais.
Quantos casos você já viu de homem criando filho que não era dele? Quantos foram traídos e ainda tiveram que pedir desculpa por não ter sido suficiente? Quantos sustentaram casa, família e ainda assim foram traídos com um ficante aleatório? Os homens cansaram de pagar a conta emocional de escolhas que não foram deles. A traição feminina hoje vem com um discurso de autoconhecimento. É o novo empoderamento distorcido. Ela trai e vira vítima da própria história. E tem vídeo viralizando com frase do tipo: mulher não trai, só se descobre. Depois da traição, eu me senti viva de novo. Peraí! Desde quando trair virou terapia? O homem atual está mais esperto. Ele olha ao redor e vê o padrão se repetindo. Mulher insatisfeita. Mulher confusa. Mulher entediada. Mulher traindo. E o que ele faz? Ele se protege. Prefere ficar sozinho do que ser feito de idiota. E isso não é medo de compromisso. É trauma mesmo. É cansaço. É o reflexo de uma geração onde a mulher acha que pode tudo e o homem tem que aceitar tudo. O homem que opta pela solteirice hoje não é fracassado. É alguém que aprendeu a se preservar. Enquanto algumas continuam normalizando a traição, os homens estão normalizando o autocuidado, a paz e a distância de relacionamentos instáveis. Afinal, é melhor estar só do que ser traído e ainda ouvir: a culpa é sua. A traição feminina virou estatística. E agora, tá voltando como bumerangue, porque os homens estão cada vez menos dispostos a aceitar o papel de trouxa. E mais atentos aos sinais. Hoje, se você perguntar para um homem se ele quer casar, ele responde: pra quê? Pra tomar chifre e ainda pagar pensão do filho de outro? Pior que trair é a frieza com que algumas contam a história. Tipo: ah, foi só uma ficada. Nem foi consentimento. Meu marido não precisava saber. Isso não é falta de caráter. Isso é desrespeito com a base do relacionamento. Muitas usam a traição como teste. Será que ele descobre? Será que ele perdoa? Será que eu ainda consigo alguém melhor? E quando não conseguem nada melhor, tentam voltar com o Joãozinho que elas descartaram lá atrás. O Joãozinho acordou. Ele percebeu que era só o garantido. O stepper. O cara que elas deixam de lado pra viver a vida e só voltam quando tudo dá errado. Mas agora ele diz: não, você que lutar. E aí começa o choro, o drama, o eu me arrependi, o foi só uma fase ruim. Só que hoje os homens já sacaram o jogo. E quando a ficha cai, eles somem. O mais irônico, depois que perdem o relacionamento por traição, elas correm pras redes. Começa o TikTok com música triste, Legenda Tipo. Ele foi embora, mas eu só queria a atenção. Eu errei, mas ele não entende que ninguém é perfeito. E os comentários? Um monte de outras dizendo: você merece alguém que te valorize. Ele não entendeu sua dor. Homem não presta. A inversão é absurda. A mulher trai, destrói um relacionamento e ainda sai como vítima. Enquanto o homem, que foi fiel, é tratado como insensível por não perdoar. E tem mais. Hoje muitas usam o discurso de empoderamento como justificativa. Eu traí porque quis. Meu corpo, minhas regras. Tava me sentindo sufocada, precisava me libertar. Mas ninguém quer falar sobre responsabilidade afetiva, né? Ninguém fala das promessas feitas, da confiança quebrada, da família que foi destruída. Liberdade sem responsabilidade é só egoísmo com um nome bonito. A verdade é uma só. Quem ama não trai, e quem trai não merece quem ama de verdade. Os homens estão mudando. Não estão mais se entregando fácil. Não estão mais aceitando migalhas emocionais, nem sendo o tábua de salvação de quem destruiu o próprio relacionamento. Então, se você acha que trair e depois se arrepender é suficiente, se prepare. O Joãozinho de hoje já não é mais o mesmo. Senhores, bora fazer o vídeo chegar a mais homens. Deixa o like e comenta aqui embaixo. Você conhece alguma história de traição onde o traído ainda saiu como vilão? E se inscreve no canal.